Bom, então iniciamos aqui a gravação da palestra. Cláudio, você então está com a palavra. Tá ok, Luiz. Obrigado. Eu talvez acho que só preciso que você fale um pouquinho mais alto. Tá ouvindo bem agora? Então, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Já perdi a conta das vezes que você gentilmente me convidou para participar dos seus projetos. É sempre um grande prazer, né? Um grande prazer estar contigo, um grande prazer estar com seus alunos. E um prazer também, já vi que tem gente amiga, gente conhecida aqui de bastante tempo, ex-alunos meus também que estão aqui fazendo parte da palestra, do debate. É sempre bom reencontrar gente amiga e conhecer gente nova. Então, hoje, para a minha apresentação, eu não vou falar exatamente sobre a minha tese, que foi essa que o Luiz falou, que é sobre os militares que foram caçados durante a ditadura. Atualmente, eu estou fazendo um pós-doutorado na Rural, aqui em Seropédica, e o tema do meu pós-doutorado é justamente o debate sobre a historiografia, né? Então, eu vou falar um pouco, alguma coisa sobre o que eu estou desenvolvendo ainda. Então, vocês me perdoem, algumas observações são ainda em caráter inicial, até com certeza vocês vão colaborar muito para o desenvolvimento desse meu trabalho. Então, o título é Militares na Política, distintas formas como a historiografia percebe a participação militar no golpe de 64. Por que assim, surge essa preocupação? Atualmente a gente tem na academia, a gente pode dizer que de uma maneira hegemônica, a percepção, a caracterização da ditadura como civil-militar. O senso comum sempre foi, durante muito tempo, como regime militar, ditadura militar, golpe militar, mas de cerca de 20 anos para cá, essa definição como civil-militar ela tem ganho notoriedade a ponto de hoje ser hegemônica na academia. É uma caracterização em que a liderança fica por conta do Núcleo de Estudos Contemporâneos da UF Niterói, que é liderada pelo professor Daniel Arão Reis Filho. A tentativa aqui a questão assim em torno dessa ideia mais geral do debate historiográfico sobre a ditadura, e se é sobre a caracterização mais perfeita, me veio, na verdade, uma preocupação mais geral. A gente, de um pouco tempo para cá, a gente viu crescer novamente, ou pelo menos a gente viu chegar à frente do cenário político nacional os militares, a instituição militar. Muitos entenderam, viram essa reaparição, entre aspas, reaparição dos militares como algo inesperado. Para quem estuda os militares, acho que a gente percebe que isso não é exatamente inesperado, não foi exatamente uma surpresa. E eu acho que isso aconteceu em parte, a surpresa acontece em parte, porque as pessoas não estavam compreendendo perfeitamente como se dá essa relação dos militares com a política. Estavam vendo isso de uma maneira muito equivocada. E isso não é só com relação à participação atual dos militares na política. Eu acho que dentro desse bojo, desse movimento de revisão das interpretações sobre a ditadura militar, perdeu-se bastante da correta identificação da relação que os militares têm com a política. Assim, de uma maneira introdutória, assim, mais geral, esse termo civil-militar, de uma maneira como esse núcleo da UF de Niterói trabalha, não é a única percepção de civil-militar que existe, mas a forma como eles entendem o civil-militar é na intenção de afirmar a colaboração da sociedade na construção do regime. Uma sociedade de uma maneira assim, um tanto quanto homogênea,
sem separação de classes, de categorias, é como a sociedade brasileira apoiou, colaborou, consentiu com o golpe, com a ditadura, né? E muitos desses estudos estão associados à ideia da construção de uma memória coletiva da sociedade sobre a ditadura. Eu não vou entrar exatamente nesses aspectos de analisar essa concepção nos seus mínimos detalhes, que não é o meu objetivo, né? Mas eu acho que ela apresenta alguns problemas que fazem a gente pensar, né? O primeiro desses mais gerais é essa ideia de entender a sociedade como homogênea. A sociedade não é homogênea, a sociedade ela é feita de grupos, ela é feita de classes, ela é feita de categorias, com interesses diversos, com ideologias muitas vezes diversas. Nessa percepção, eu acho que isso fica um pouco colocado de escanteio. Mas o que me salta mais aos olhos aqui com relação a essa minha fala hoje são dois problemas em particulares. Um, é que quando eles elaboram essa concepção, acaba tendo uma percepção, eles acabam reproduzindo, na verdade, a percepção corporativa dos militares. A ideia de que a sociedade é dividida em civis e militares. Eu acho isso um equívoco, um problema sério, que leva a um outro problema, que é apagar o sentido de classe do golpe e da ditadura, né? Então, eu acho que, ao entender a ditadura dessa forma, essa percepção ela acaba diluindo a atuação dos militares, reduzindo, muitas vezes acaba até quase absolvendo os militares de sua participação no golpe e na ditadura. Perde-se, né, na verdade, essa correta verificação da relação dos militares na política, né? É preciso que a gente entenda o papel dos militares na estrutura do Estado. Só a partir do momento que a gente tiver claro o papel dos militares dentro da estrutura do Estado é que a gente vai poder analisar de uma maneira efetiva, de uma maneira mais correta, a sua relação das Forças Armadas com a política. E aí, no meu entendimento, a gente perceber que o golpe e a ditadura têm um caráter de classe. Então, o objetivo aqui da apresentação é de tentar, na medida do possível, bem sumariamente, né, sintetizar, né, o percurso analítico da relativização e incompreensão do papel dos militares na política, né? Resgatar elementos para melhor compreensão dessa relação dos militares com a política, que vale para o contexto geral, né, mas focando especificamente no meu objeto, que é a ditadura, né? Na medida do possível, na medida do tempo, eu vou tentar fazer uma passagem por dois estudos clássicos que percebem essa relação de uma maneira mais correta. Então, eu vou criticar algumas obras mais centrais dessa percepção que eu acredito que é equivocada e apresentar alguns elementos que eu acho que seriam importantes para o entendimento dessa relação dos militares na política e, na medida do possível, apresentar dois outros estudos que eu entendo que fazem essa análise, entendem essa relação de uma maneira um pouco bem mais correta, bem mais adequada, tá? Então, o marco inicial desse processo de revisão da ditadura, historiograficamente falando, é o trabalho da Argelina Figueiredo, Democracia ou Reformas Alternativas Democráticas à Crise Política, 1961-1964, que é fruto da tese dela de doutorado, uma pesquisa que ela realizou na segunda metade dos anos 80. A tese dela foi defendida na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e foi publicada aqui no Brasil em 1993, ou seja, na primeira metade da década de 1990. A gente está fazendo agora 30 anos que esse livro foi publicado no Brasil. E ele é um primeiro momento que fica mais clara a revisão dos estudos sobre a ditadura. Então, a perspectiva mais geral da Argelina Figueiredo é um estudo o estudo das relações entre democracia e reformas e a possibilidade de se combinar as duas, tá? Ela está fazendo uma análise
da conjuntura da crise do governo João Goulart, então é uma análise conjuntural, restrita ao período 61 e 64. Uma abordagem institucional, ela está trabalhando com o parlamento, né? E ela está vendo, a gente tem um problema, um desfecho, a gente tem uma crise que leva a um golpe de Estado. Ela querendo recuar somente durante o período do governo João Goulart, tentar entender momentos em que houve possibilidade de se combinar democracias com reformas moderadas e essas oportunidades foram perdidas. E o desfecho foi o golpe de 64. Né? Então, essa crise acaba sendo resultado de um desacordo entre esquerda e direita, focada nessas figuras do parlamento. Né? E ela diz que o golpe não era inevitável. O que faltou foi uma disposição dos atores políticos relevantes, reforço, ela está falando basicamente de parlamentares, né? A esquerda e a direita parlamentar. Então, falta o dispositivo desses atores políticos para negociar uma saída que preservasse a democracia e que realizasse algum tipo de reformas moderadas, ainda que moderadas, mas dentro da democracia liberal. E ela chega à conclusão de que havia um consenso negativo em torno da ditadura. Né? Tanto direita quanto a esquerda não teriam grandes amores pela democracia. Né? E que, então, ela acaba igualando assim, o radicalismo da esquerda, a esquerda era radical, boa parte da esquerda tomou uma postura radical naquele momento, e o golpismo da direita, porque quem deu o golpe de fato foi a direita. A gente não tem nenhuma fonte até hoje que diga que a esquerda estivesse preparando um golpe. A gente tem um golpe concreto da direita e a gente tem a esquerda com posturas um pouco mais radicais, tentando radicalizar aquela democracia liberal. Né? Democracia, para ela, na concepção dela, é representatividade, é parlamento, é o jogo parlamentar, é o jogo político parlamentar. Né? Então ela vai trabalhar que assim, ao longo desse período, 61 e 64, a bandeira da legalidade ela vai mudando de mãos. Né? Então os militares, na verdade, aparecem muito pouco no trabalho dela, mas começam a ser pontuados, ganhar um tipo de relevo ao longo do texto, embora o foco dela seja o parlamento. Tá? Um primeiro momento em que os militares golpistas não estão com a legalidade é na tentativa de impedir a posse do João Goulart e tem a solução do parlamentarismo. Né? Então, nesse momento, a bandeira da legalidade está com o João Goulart e aquelas forças que sustentam a sua posse. Mas a partir de 63, com a radicalização das forças de esquerda, especialmente as forças sindicais e das praças militares, essa bandeira da legalidade ela vai mudando de mãos e começam a surgir reivindicações aos militares para que possam tentar controlar essa radicalização política. E tem, então, nesse sentido, a gente tem o ataque do Lacerda, uma entrevista que ele dá a um jornal norte-americano, que é republicado aqui no Brasil, em que ele reivindica uma intervenção não só militar, mas uma intervenção norte-americana também. Né? Então, ali naquele contexto de final de 63, esse argumento da legalidade ela vai ganhando a opinião pública. E o ápice é ali em 64, março de 64, tem o comício da Central do Brasil, né, onde aparecem novos pedidos de intervenção militar, né, tem as marchas da família com Deus, né, também apelando para as lideranças e militares e as Forças Armadas de uma maneira geral, pela intervenção militar, defendendo a legalidade, né, sustentando a ideia de que o João Goulart está na ilegalidade, então as Forças Armadas precisam agir em defesa da legalidade. E, segundo ela, esse apoio público vai precipitando a ação militar. Né? E a decisão pela ação militar fica em volta de questões, de momentos críticos que envolvem efetivamente as Forças Armadas. A Rebelião dos Marinheiros, 25 e 27 de março de 64, em que define a posição dos militares. Né? Jango estaria transgredindo com valores militares, então o que leva os militares, essencialmente legalistas, a decidirem pela intervenção e pela tomada de poder.
né? E mais à frente, a questão que envolve a celebração dos sargentos, em que novamente João Goulart é exaltado pelos sargentos. Então, há uma percepção nesse momento, segundo ela, né, de que há uma quebra de hierarquia e da disciplina militar, são valores basilares da instituição militar, e que João Goulart está consentindo com essa quebra de valores institucionais, né? Então, é essa radicalização de João Goulart, essa radicalização de esquerda, que leva efetivamente ao golpe, né? Ela não se questiona, assim, ela trabalha sempre, é uma crise em função de um desacordo entre direita e esquerda. Houve vários momentos, né? O momento do parlamentarismo, o momento do plano trienal, a frente progressista em favor das reformas, foram momentos em que houve possibilidade de se conciliar algum grau de reformas, mas dentro da democracia. E todos esses momentos eles acabaram sendo sabotados, em geral pela esquerda, mas não só. Então foram possibilidades perdidas de se realizar reformas dentro da democracia. Então, essa crise, para ela, é uma crise em função de um desacordo entre esses atores, esquerda e direita, basicamente o parlamento. Ela não se questiona porque essa crise, né, que segundo ela surge dessas ações de desacordo entre esses atores, se resolve com um golpe de Estado, né? A responsabilização do golpe acaba saindo das mãos dos militares e caindo na mão, tanto daqueles que deram o golpe, quanto daqueles que foram golpeados, né? Os militares, né, que são pouco presentes no trabalho dela, acabam aparecendo como agentes do golpe em função de uma ameaça à instituição, hierarquia e disciplina se sentindo ameaçada, e do chamado da população e dos políticos civis pela intervenção militar. Então é um temor institucional que acaba levando os militares para a ação. Então ela não trabalha com uma perspectiva de classe, né? Ela não trabalha com uma perspectiva de crise do regime para entender o golpe, entender a ditadura. Ela não entende os militares como parte da classe burguesa, né? Ela está trabalhando com aquela ideia que eu falei de uma democracia parlamentar representativa, em que o povo forma e dissolve governos. Mas o que a gente tem efetivamente é um golpe de Estado, né? Então ela desconsidera que no meu entender, ela desconsidera que essa democracia liberal é um regime de dominação, né? Que tem uma série de limitações. Ela acaba focando, né, se restringindo a uma análise basicamente do parlamento e perde as conexões outras que têm a ver com o golpe de 64. Pouco depois desse trabalho dela, assim, em 94, são publicados uma série de livros de memórias de militares pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. São pesquisas que são feitas, em sua maioria, ali no início dos anos 90, alguns trabalhos mais antigos de memórias de militares, livros produzidos por militares que fizeram parte da ditadura, publicados no final dos anos 70, início dos anos 80. Mas, basicamente, o que tem de novo são entrevistas com militares que eram jovens militares de 64, que ascenderam na carreira militar ao longo da ditadura e chegaram aos altos postos do regime. E eles deixam suas memórias, né? A opção de buscar as memórias desses militares tem um sentido que é significativo, né? Tentar entender, ter a visão desses militares a respeito do golpe e da ditadura. E esses trabalhos do CPDOC, né, que tem o Glaucio Soares, a Amalia Celina de Araújo, o Celso Castro, eles acabam destacando assim, que os militares têm valores e crenças que diferem muito consideravelmente dos civis. Eles entendem os militares como uma instituição quase total, né? Então, tem os valores deles, a interlocução deles, a influência dos valores civis é pequena. Na verdade, a ação militar é fruto, essencialmente, de uma observação, de uma tomada de decisão, de uma reflexão em torno de valores militares, né? Então, os comportamentos dependem muito menos dos desejos da sociedade e muito mais dos desejos da instituição, né?
é uma mente muito mais simples, a mente militar, segundo eles, girando em noções particulares que são ordem, disciplina, hierarquia, anticomunismo, aversão ao dissenso social, aversão ao conflito inerente a todas as sociedades, né? E uma autoconfiança nas potencialidades dos militares. Que os militares são essencialmente, ou eram, né, essencialmente legalistas. O golpe foi uma ação de emergência, né, que na verdade não é um golpe, seria um contragolpe, numa tentativa de evitar a quebra da constitucionalidade pelo governo. Então, na verdade, os militares, na visão, o que eles passam, o que esses autores, na minha opinião, estão assumindo, é a ideia de que eles estão agindo em função do bem público. Eles quebram a constitucionalidade, jurando que eles estão criticando a quebra de constitucionalidade pelo governo João Goulart. Como resposta, eles quebram a constitucionalidade, mas sustentam que estão fazendo isso em função da defesa do bem público, né? E estão atendendo a pedidos. Foi a sociedade que pediu, foram os militares que pediram, né? Vocês podem ver nada muito diferente do discurso que a gente vê muito recentemente na história do Brasil, né? De que a ditadura, na verdade, a sociedade consentiu, ou de que foi chamado para a ditadura. Então, basicamente, o que move os militares, né, o que foi o golpe, na verdade, assim, é um movimento endógeno, é uma ação de militares, quando muito em associação com a parte da burguesia nacional. A burguesia internacional não faz parte dessa ideia do golpe da ditadura. É uma conspiração de militares com apoio de grupos econômicos nacionais. E as razões para o golpe são basicamente as questões militares, quebra de hierarquia e disciplina, e aquelas questões que envolvem princípios básicos dos militares que são na ordem da disciplina. Então, é o caos, a anarquia, a desordem, a instabilidade política, as greves, a paralisia decisória, a inflação, o perigo comunista, o sindicalismo, o esquerdismo, né? Então, uma série de elementos que estariam levando o Brasil ao caos, e para defender o bem público, eles dão o golpe e assumem o poder. O regime é, basicamente, dirigido pelas Forças Armadas e exercido em nome delas, segundo esses relatos dos militares. Não havia um projeto de governo prévio e que o golpe foi dado, na verdade, contra alguma coisa, contra o governo que estava quebrando a constitucionalidade, e não a favor de alguma coisa, né? E a manutenção no poder também se dá em função do apoio da sociedade. Então, em resumo, a ação militar é pelo bem público e pela preservação institucional, né? Esses autores, eles não estão batendo os relatos militares com outras fontes. Eles acabam assumindo as justificativas militares. Alguns desses autores do CPDOC, né, o Glaucio Soares assume como a resposta, como o que justifica o golpe efetivamente. A Maria Celina do Araújo, não necessariamente. Ela diz, não, essa é a visão deles, tá? Mas para o Glaucio isso é apresentado como a justificativa que realmente sustenta o golpe, em contrário das análises dos cientistas políticos e dos historiadores até então, início dos anos 90. Né? Também não trabalha com a perspectiva de classe e trabalha com aquela divisão própria da categoria militar, da sociedade dividida em civis e militares. Um pouco adiante, em 2003, o professor Jorge Ferreira, da UF de Niterói, ele tem um artigo publicado, ele tem um livro, né, uma série de livros, né, o Brasil Republicano. Em um desses livros, no tomo 3, no livro 3, tem um artigo dele, né, que é sobre o governo João Goulart e o golpe civil-militar de 64. Né. O Jorge Ferreira, ele retoma radicalizando os argumentos da Argelina Figueiredo, né, apresentando as direitas como assustadas com a radicalização das esquerdas. Né. A Argelina não chega a usar esse termo de assustadas. Ele usa, né, as direitas estão assustadas com a radicalização das esquerdas. Esquerdas e direitas se equivalem em antidemocratismo, que é um argumento da Argelina também, mas ele apresenta a ideia de que a esquerda estaria disposta a tomar o poder, mesmo que à custa da democracia, que a esquerda teria pouco compromissos com a democracia. Né? Ele está indo
é como se a gente estivesse pisando no acelerador, indo além do que a Argelina apresentava, né? O golpe acaba sendo resultado da opção da esquerda pela estratégia do confronto. Então, a esquerda que age para romper com a legalidade institucional, ele está vendo as mobilizações das massas ali em 63, 64 como algo deletério à democracia. Ele também está trabalhando com a ideia de democracia liberal, com a democracia representativa. Não está trabalhando com a ideia de mobilizações populares como sendo democracia também. Então é essa estratégia maximalista da esquerda, de forçar, de não se dar por satisfeitas com reformas moderadas e tentar maximizar ao máximo os seus ganhos, que impede uma negociação e acaba levando ao golpe de 64. Né? A conspiração, ele coloca os militares na conspiração, uma conspiração de políticos, empresários e militares, mas ele acaba atenuando as responsabilidades da direita, de uma maneira geral, e dos militares, porque é a esquerda que age para romper com a constitucionalidade. E essa conversão dos militares ao golpismo, os militares são essencialmente legalistas, a conversão dos militares ao golpismo se dá também dentro daquele contexto, final de 63 e início de 64, com a tentativa de decretação de estado de sítio por João Goulart, né, que vai fazendo com que os militares legalistas passem a apoiar, ainda que de maneira passiva, os golpistas, a revolta dos marinheiros, a revolta dos sargentos. E ele fala que, na opinião dele, é a revolta dos marinheiros que leva os militares a tomarem a decisão efetivamente pelo golpe de 64. Né? Então, é a quebra da hierarquia e da disciplina, o risco à corporação, que são as razões determinantes para a ação militar. Que antes do golpe, efetivamente, os militares tentam chegar a soluções negociadas com o João Goulart, né? Primeiro tentam pressionar João Goulart para romper com o CGT, com os comunistas, e pôr o CGT na ilegalidade militar. João Goulart se recusa, e depois, citando a Mauri Crua, o comandante do segundo exército, que ele apela ao João Goulart para que ele abandonasse os comunistas. João Goulart teria dito que não. Jorge Ferreira já diz que o Crua defendia a instituição militar, mesmo que à custa, mesmo que com o sacrifício da democracia. Isso é um termo dele, uma frase dele, né? Mesmo que com o sacrifício da democracia, Crua se dispunha a defender a instituição militar, que ele tenta novamente convencer João Goulart a banir os comunistas do governo. João Goulart se nega e a minoria militar golpista se decide pelo golpe. Aí ele vai recorrer aos trabalhos do CPDOC, o Jorge Ferreira, e vai dizer que não havia projeto a favor de nada, não havia um projeto de governo. Havia o movimento, é um movimento contra João Goulart, contra a anarquia, pelo medo da instituição militar ser afetada pelas ações da esquerda, pelas ações do comunismo, pelas ações do João Goulart. Né? Então, o golpe efetivamente também em função da esquerda, a esquerda é responsabilizada pelo golpe, e ele também adota a visão dos militares, essa divisão da sociedade entre civis e militares. Adotando essa visão de que são as questões institucionais, que os militares hesitam em dar o golpe, tentam uma solução de compromisso com João Goulart, não conseguem, e finalmente dão os golpes. Quer dizer, não tem chance de ele ver os militares como parte de uma classe que está dando o golpe. Talvez o mais clássico dos trabalhos a respeito dessa revisão da ditadura são os trabalhos do professor Daniel Arão Reis, que são vários trabalhos sendo publicados ao longo desses últimos 20 anos, em que ele basicamente está preocupado com a construção da memória coletiva em torno da ditadura, a memória das esquerdas, né, na verdade, né, sobre a ditadura, e que essa memória apagou a radicalização do confronto, que a sociedade, as esquerdas, construíram uma memória conveniente para se livrar do incômodo da participação da sociedade no golpe e no regime. Né? Então, constrói uma memória que é dividida em uma sociedade vítima, que resistiu ao golpe, versus os militares gorilas, taxados como gorilas, taxados como
culpados. Isso é o resumo da caracterização. Então, ele diz que há nessa construção dessa memória uma vitimização da sociedade e uma estigmatização dos militares como gorilas, né? Ele também corresponsabiliza a direita e a esquerda pelo golpe, que havia um apoio da sociedade brasileira ao golpe, repetindo a retórica dos militares golpistas, que o medo do comunismo é um argumento, é uma das razões que explicam o golpe. Então, novamente, ele está assumindo o discurso dos militares e as apresentações ali dos livros do CPDOC. O argumento é que direita e esquerda diziam defender a democracia, mas ignoravam sempre que convinha, né? Então, é um desprezo geral da sociedade pela democracia, mas ele não se questiona em que democracia é essa que a gente vivia. Também repete o argumento do golpe ter sido contra algo e não a favor de algo. Então, ele não acredita que havia um plano, um projeto de país a sendo detalhado, sendo estudado, sendo planejado pré-64, né? E que há uma união pelo medo. Medo ele usa em letras maiúsculas, né? De implementação de um processo radical de distribuição de renda e poder. Medo que esse processo de implementação de distribuição radical de renda e poder pudesse levar o país à desordem e ao caos. Então, é a união pelo medo da desordem, união pelo medo do caos. É isso que aparece como sendo a razão, a justificativa. Daniel também assume o discurso dos militares, as esquerdas aparecem como radicais e a direita aparece como defensora da Constituição e da democracia. Ele não problematiza, como eu falei, essa democracia. A sociedade é que estigmatizou os militares como gorilas, trata a sociedade, novamente, sim, de uma maneira homogênea e quase como uma pessoa. É uma sociedade que tem medo, uma sociedade que se vitimiza, é uma sociedade que tem fome, frio. Também ele não percebe essa ideia da ditadura, do golpe, como uma ação de classe. Ele também está trabalhando com a ideia da categoria, da divisão da categoria militar, da sociedade entre civis e militares, né? Ele não percebe que a ditadura não é externa à sociedade, ela é fruto da sociedade, porque ela é constituída por partes da sociedade, né? O golpe é dado por parte da sociedade contra outra parte da sociedade. Uma parte composta por civis e militares contra outra parte também composta por civis e militares. Na mesma linha do Daniel, tem os trabalhos das professoras Samantha Quadrat e da Denise Hollenberg, também da UF de Niterói, em que basicamente elas repetem os argumentos do Daniel, mas elas tem duas questões aqui que vale a pena destacar, né, que elas partem também dessa oposição de vítima, que os trabalhos que analisam a ditadura antes dos deles trabalhavam com a ideia de oposição de vítima e algoz, essa ideia que o Daniel está trabalhando, né? Sociedade vítima contra os militares algozes, opressor versus oprimido, e buscam na repressão, na manipulação e no desconhecimento as razões para a sociedade ter aceitado o golpe de 64. E eles alegam que essas são explicações que são feitas sem muito esforço e sem colocar o dedo na ferida, né? E que elas acabam dizendo, afirmando que esses ditadores, eles foram amados não porque temidos, mas porque expressavam valores e interesses da sociedade, que em dado momento eram outros que não os democráticos. Então, os ditadores eram amados porque expressavam valores e interesses democráticos. Então, de uma maneira geral, esses trabalhos revisionistas, né, estão trabalhando com esse binômio liberal da sociedade versus o regime, de civis versus militares, naturalizam essa visão corporativa, de visão entre militares e civis, se distanciam da distância, eles negam, na verdade, né, a dinâmica da luta de classes, né, que não é civis versus militares, mas civis mais militares versus civis mais militares, né. Então eles acabam perdendo, acho que, os nexos históricos das relações civis militares. O que eu defendo, né, na verdade, dialogando muito com
com as percepções do professor Renato Lemos, que vai estar aqui com vocês na próxima reunião, que para entender essa relação de militares de políticas, em especial na ditadura, a gente precisa considerar as especificidades estruturais e conjunturais da participação das classes e categorias sociais no conflito político. Traduzindo, a gente tem que analisar as especificidades estruturais e conjunturais da participação dos militares, da classe burguesa, no golpe e na ditadura. Tá? Se a gente analisar as relações militares políticas como relações entre civis e militares, essas relações acabam se diluindo. Né? Então, essa relação precisa ser compreendida, que é relação entre militares e política. Não é uma relação entre militares e civis, ok? E para entender essa relação entre militares e política, é preciso ter noção do papel dos militares na estrutura político-administrativa. Repetindo, para entender a relação dos militares com a política, é preciso ter clara a noção do papel das Forças Armadas na estrutura política-administrativa. O papel dos militares na estrutura do Estado. Né? Os militares, eles são um órgão responsável pela manutenção da ordem institucional. Em momentos de crise política, eles são chamados para consolidar o regime. Né? Então, eles funcionam, as Forças Armadas funcionam como agente da ordem, da consolidação do regime. Né? Então, a chave para a compreensão é o Estado. É preciso entender o Estado. A relação militares na política deriva dessa condição dos militares no aparato estatal, que é a defesa da ordem. Qual ordem que a gente está falando dentro do contexto da ditadura? Da ordem capitalista. Então, eles estão, na verdade, o papel dos militares é um papel de contra-revolução, sim, mas de uma contra-revolução preventiva. Né? Então, se a gente não tiver clara essa ideia de que os militares fazem parte da estrutura do Estado e que agem pela preservação da ordem das estruturas desse Estado, que é pela dominação, o Estado é agente da dominação de classe, de uma classe sobre outras. Se a gente não tiver claro isso, esse papel, essa função a cumprir dos militares, a gente não entende qual é o seu papel, por que eles agem. Né? Então, acho que eu devo estar falando mais ou menos uns 40 minutos, Luiz. Posso me estender mais um pouquinho? Tá, então vou tentar passar de uma maneira um pouco mais breve aqui pelo trabalho, se possível, do Florestan Fernandes e do René Dreyfus, de uma maneira breve, e aí fica para as perguntas, eu tento aprofundar um pouco mais. Né? Florestan, escrevendo lá no início dos anos 70, né, refletindo sobre a ditadura logo após o golpe, publicando no início dos anos 70, ele parte do princípio que é preciso entender, para entender o golpe, é preciso entender a luta de classes. Né? A gente está vivendo um processo de dominação burguesa, no qual a burguesia nacional está lutando para manter os privilégios da sua classe, mas também pela sua sobrevivência e pela sobrevivência do capitalismo. Okay? Então, um processo de dominação de classe, em que as funções da dominação burguesa são preservar e fortalecer as condições de perpetuação do poder burguês, defender o poder burguês. Tá? Preservando ou, se possível, aumentando o controle sobre a máquina do Estado. Então, o Estado, novamente, o que eu falei antes, o Estado é cerne, é central no processo de dominação de classe burguesa. Nesse processo de dominação, de atração pelo Estado, leva-se necessariamente à atração da burguesia pelos militares. Né? Na verdade, da burguesia nacional e internacional. As ideologias, as utopias das nações hegemônicas e da burguesia nacional são as mesmas, né? Assim como são as mesmas dos militares, da imprensa de uma maneira geral. Os militares não estão fora desse processo. Os militares sempre agiram como agentes defensores da ordem burguesa no Brasil, especialmente no Brasil republicano. Né? Então, esse domínio burguês na periferia, né, como no Brasil,
Florestan Fernandes chama de uma autocracia burguesa, né? A forma de domínio burguês na periferia, que é basicamente um governo de uma classe para uma classe, por uma classe, especificamente. Né? Esse Estado autocrático burguês é um estado de transformação capitalista em benefício de uma reduzida minoria privilegiada e dos interesses estrangeiros a ele articulados. Por quê? Um processo normal de dominação capitalista é um processo de expropriação do capital em função da burguesia. Nos Estados Unidos vão alimentar a burguesia própria do seu país. Nos países periféricos, há uma necessidade de você alimentar duas burguesias, a burguesia nacional e a burguesia internacional. Então, esse processo de expropriação burguesa, ele precisa ser duplo, ele precisa ser maior para alimentar duas burguesias. E como ele tem que ser extremo, isso gera, óbvio, reação das classes subalternas. Então, a repressão precisa também ser extrema para impedir qualquer tipo de manifestação, de mobilização, de tentativa de quebrar essa ordem por parte das classes subalternas. Então, a autocracia burguesa é esse Estado, em que é o Estado de uma classe para uma classe, no caso a burguesa, e com enorme repressão sobre as demais classes sociais, né? No caso, o operariado. Né? E o Florestan Fernandes trabalha com a ideia que a autocracia burguesa no Brasil já havia antes da ditadura, permanece na ditadura. Ele não escreve, quer dizer, ele está escrevendo no início dos anos 70, né? Mas o que ele escreveu depois da ditadura dá a entender também, e quem segue a interpretação dele, que essa autocracia burguesa ela não é só anterior e permanece na ditadura, como ela segue posteriormente ao fim da ditadura. Então, esse Estado autocrático burguês é um caráter estrutural do regime burguês nas periferias. Okay? Então, a autocracia, na sua forma de governo militar, é apenas a expressão militar de uma característica estrutural. Os militares não estão quebrando nada, estão intensificando esse processo, mas ainda faz parte desse processo de uma autocracia burguesa, a qual os militares estão ligados. Então, o papel do segmento militar, compor o Estado, ele ocupa o lugar de universalidade que a burguesia nacional não consegue, né? Porque é um processo longo para explicar aqui, mas o processo de formação da burguesia nacional é um processo, no Brasil ele é diferente, no Brasil não, nas periferias, ele é diferente de outros países centrais, que leva em que a burguesia ela nunca consegue universalizar os seus valores como os valores sociais. Então, quem tem a instituição que consegue se mostrar como universal nesse processo é as Forças Armadas. O papel dos militares é justamente esse, né? Essa universalidade burguesa ela é representada pelos militares. Né? Então, os militares são parte desse processo, fazem parte da classe burguesa, fazem parte desse processo que leva à tomada de poder e manutenção e intensificação do processo da autocracia burguesa. E seguindo na mesma linha do Florestan Fernandes, esse trabalho do Florestan Fernandes, essas reflexões estão em um livro chamado A Revolução Burguesa no Brasil, é basicamente o capítulo 7. Tá? Tem o livro do Dreyfus, né? 1964, A Conquista do Estado, do cientista político uruguaio René Dreyfus, publicado ali no início dos anos 80, a tese dele de doutorado, elaborada na segunda metade dos anos 70. Né? Dreyfus também está trabalhando com o caráter de classe do golpe da ditadura, esse é o centro da sua análise, né? É um golpe civil-militar, mas de classe, é uma visão diferente de civil-militar, da perspectiva do Daniel Arão Reis e das pessoas a ele ligadas, né? O golpe é uma ação de uma elite orgânica, né? Os militares são parte de uma classe, são parte dessa elite orgânica que dá o golpe de Estado. Há uma série de... Dreyfus apresenta uma série de interpenetrações entre civis e militares. Um primeiro momento seria a Escola Superior de Guerra, né? Uma escola militar formada em tese para estudar guerra, superior de guerra, mas que na verdade estuda os problemas brasileiros e que ao longo da sua existência, e principalmente ali na década, ela começa a funcionar em 50. Né? Então ao longo da década de 50 e 60, ela basicamente é dividida entre civis e militares. Né? Tem ano que tem até mais civis do que militares no corpo de alunos, que eles chamam estagiários. Então a ESG é um momento em que há uma intersocialização, uma socialização de civis e militares, né? Então uma aproximação,
valores empresariais são levados aos militares, porque o que se discute na ESG, basicamente, são os problemas brasileiros, não é guerra, problema rodoviário, problema ferroviário, é problema econômico, educação, saúde, economia, são esses os problemas, não são problemas de guerra. Então é um momento em que militares e civis se aproximam, um pouco depois, no início dos anos 60, no Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, né, que também congrega civis e militares. Muitos civis e militares que participaram da ESG estão no IPES. Né? Além disso, esse é um outro momento de aproximação entre civis e militares. Além disso, muitos militares são acionistas de empresas privadas e chegam até a ser diretores. Né? Um caso extremo é do pai do presidente Figueiredo, do João Batista Figueiredo, eu acho que é Euclides Figueiredo, que era diretor da farmacêutica Schering, no ano de 1955. Então, isso não é muito relatado, mas os militares também eram diretores de empresas capitalistas e depois, já durante a ditadura, isso acontece com Geisel, isso acontece com Golbery. Golbery vai ser diretor da Dow Chemical, né? Quer dizer, Golbery é aquela figura que está sempre por trás da ditadura, assim, aquela quase como não exatamente um fantasma, mas é uma figura que não chegou a ser presidente, mas é um ideólogo da ditadura, talvez o principal ideólogo da ditadura, chega a ser parte também da direção de uma empresa privada durante a ditadura. Né? Então, momentos de interpenetração entre civis e militares. Escola Superior de Guerra, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, a participação efetiva em empresas como esse caso do pai do Figueiredo. Também há uma congruência ideológica entre civis e militares, valores como ordem, ser contrário à mobilização de massas, disciplina, hierarquia, são valores que estão na nossa elite civil, que é conservadora, e também muito presente nos militares. Euclides Figueiredo, Euclides Oliveira Figueiredo, o nome do pai do Figueiredo, eu achei que, perdão pela falha. Então, o que a gente tem que... O que o Dreyfus entende é o golpe como uma culminância de um movimento civil-militar, e não como uma ação das forças armadas movidas por questões militares internamente. Né? Assim, seguindo a linha do Florestan Fernandes, ele acha que a ação militar dissimula o caráter de classe, eles escondem o caráter de classe que está por trás do golpe e por trás da ditadura, né? Mas essa unidade de classe ela é insuficiente, né? Então, para que os militares controlem o poder, eles precisam do poder estatal, tomar o poder estatal efetivamente. Né? Então, os militares fazem parte desse processo, dessa ação de uma elite orgânica, se associam à elite civil dominante, dão um golpe com essa classe dominante para implementar um projeto de classe que é desenvolvido na ESG, é desenvolvido no IPES, né? O Dreyfus destaca a participação do IPES, mas parte desse processo também já estava sendo discutido na Escola Superior de Guerra. Né? Então, os militares estão associados com a classe dominante e a ação deles, na verdade, está dissimulando o caráter de classe do golpe e da ditadura. Depois do golpe, parte desses militares da ESG ocupa boa parte dos postos militares chaves durante a ditadura. Né? São alguns militares que estavam lá no IPES e na ESG. Né? Enfim, eu entendo que, a minha percepção é que para entender, né, os militares, né, é preciso entender os militares como membro de uma instituição que integra o Estado. E que na realidade capitalista, especialmente em países de economia associada dependente, e no contexto da ditadura, né, os militares são base da ordem que consagra a diferenciação de classes. Né? Os militares consagram uma ordem burguesa que é extremamente desigual, extremamente violenta com a classe operária, com as classes mais baixas. A conceituação que eu entendo como mais pertinente, né, vocês poderiam pensar assim que discordando da visão do civil-militar do Núcleo de Estudos Contemporâneos da UF, eu trabalharia com a concepção de regime como militar. Mas como o Luiz mencionou no início da palestra, né,
Eu faço parte de um grupo que estuda a relação entre empresariado e ditadura. Nesse grupo, a gente entende que a melhor conceituação é a conceituação de empresarial militar, porque a gente está em busca do sentido das transformações no Estado brasileiro pós-64. Né? Para quem essas transformações visaram beneficiar quem? Quais grupos? Né? A burguesia, que nenhuma caracterização vai ser exatamente perfeita, vai dar conta exatamente do processo. Mas a gente entende que essas transformações foram voltadas para a burguesia, foram voltadas para o empresariado. Então a gente trabalha com essa conceituação como empresarial militar, porque ela define melhor o sentido social e político do golpe e da ditadura. O golpe e a ditadura foi resultado de um processo de disputa político-ideológico que estava sendo intensificado desde o final da Segunda Guerra Mundial, de 45 até 64, período durante o qual foi gestado um projeto de transformação do Estado brasileiro. Na década de 50, há projetos em disputa. O projeto comunista, o projeto da esquerda, não tem a menor possibilidade de ganhar, de assumir o Estado nesse momento. Mas há dois projetos burgueses em disputa, que a gente pode dizer assim, né? Um projeto mais moderado, que a gente pode chamar nacional desenvolvimentista, alguns, outros vão chamar de basicamente nacionalista, mas que é um projeto burguês, que não nega o caráter burguês, mas que não é tão radical, não é, ou é pelo menos uma tentativa de transformar o Brasil numa democracia de fato, né? Radicalizar um pouco mais essa democracia, porque nós éramos um país extremamente desigual, um país onde a maior parte da população era analfabeta, né? Então o que esses grupos estavam querendo, na verdade, é um processo de transformação do Brasil que levasse à emancipação política e econômica, isso dentro daquele contexto dos anos 50, da independência da descolonização dos países da África e da Ásia. Então são os países do terceiro mundo. Muitas vezes são países que estão querendo nem estar associados nem ao bloco capitalista, nem ao bloco comunista. Então não é necessariamente um projeto de esquerda, embora muitas pessoas, muitos grupos de esquerda estivessem ligados a esse grupo. Mas esse projeto perdeu. O projeto que ganha é o projeto da direita. É o projeto que defende um capitalismo associado dependente. É um projeto que defende uma dominação burguesa extremamente voraz. É esse projeto que resulta. E quando a gente percebe a ditadura como civil-militar, entendendo como a sociedade pediu o golpe, pediu a intervenção, a sociedade de uma maneira homogênea colaborou com o golpe, a gente perde esse sentido de classe. Ao perder esse sentido de classe, a trabalhar com a visão militar, de divisão de categorias entre civis e militares, a gente também perde esse sentido de classe. A gente perde os nexos sócio-históricos que, no meu entender, definem tanto o golpe quanto a ditadura. Né? Então eu acho que é isso, eu acho que eu falei demais, falei quase 1 hora. Perdoa aí, Luiz, se eu passei um pouco do tempo. Estou aqui para a gente debater, conversar. Se eu puder esclarecer vocês um pouco mais, vai ser um prazer. Eu que agradeço, Cláudio, sempre bom te ouvir falar. A lista de presença está aí no chat, óbvio que já não estou mais aceitando a entrada de ninguém na sala, né? Isso foi avisado por e-mail, mas a lista de presença está aí disponível para quem está presente aí, porque inclusive seria um desrespeito com aqueles que estão aqui desde o início. Posturas também. Bom, Cláudio, antes de abrir aqui para as perguntas, para os comentários dos nossos queridos participantes, eu quero colocar para você umas perguntas, né? Vou começar com as perguntas e aí abro em seguida para que mais gente... De repente faz um bloquinho de 3, fica mais compacto para você responder. Então, quem quiser, por favor, só levantar a mãozinha aí que eu vou vendo. Mas as minhas 2 perguntas são: eu tenho visto alguns políticos de esquerda e até alguns intelectuais de esquerda se referindo ao golpe de 64 e ao regime como civil empresarial militar. Eu acho exagerado, mas eu tenho visto. Civil empresarial militar. Né?
A mim passa a sensação de que você, na verdade, quer reconhecer a responsabilidade do empresariado nacional e transnacional global, mas que também divide essa responsabilidade com setores como os setores de classe média, que uma parcela apoiou o golpe e outra parcela não. Como setores de trabalhadores, que uma maioria era contra o golpe, mas você tinha com setores de trabalhadores da direita, não é? Então você faz uma coisa, tenta, me parece uma tentativa de fundir coisas que não se fundem, né? Você cria essa coisa meio esquisita, civil, empresarial, militar. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se você acha que isso resolve o problema teórico e histórico que está por trás dessa questão, que aí eu acho que o trabalho do grupo do empresariado de ditadura é muito importante, no sentido que ele traz concretude, CPF, CNPJ, para os responsáveis pelo golpe e pela ditadura. Diz com clareza quem é que ganhou e quem perdeu com aquele processo. Deixa de ser uma discussão meramente conceitual sobre democracia, autoritarismo, sabe, autocracia, liberdade, e você passa a ter uma noção clara que alguns determinados indivíduos que fazem parte de uma determinada classe que efetivamente ganham, e aos outros que perdem. Eu acho que o trabalho do grupo tem essa coisa importante de trazer materialidade, concretude, empiricidade para um debate teórico de primeira grandeza. Eu queria ver a opinião sobre isso. Essa coisa do empresarial civil, empresarial militar. E a outra pergunta é em relação à caracterização do regime pós-64. Se no seu entendimento, a caracterização que o Dreyfus faz do golpe de 64 como empresarial militar, mas também do regime como regime empresarial militar, se isso é, como diz o Renato, uma caracterização meramente descritiva do que aconteceu, nós temos aí um conceito, uma categoria de análise para entender tanto o movimento de 64 como para entendermos também o que foi o regime. Ou se trata de um regime burguês, um regime ditatorial, ou seja, como definir conceitualmente o que se segue a 64 durante, pelo menos, os governos dos generais. Não vou nem entrar na polêmica do Sarney, do seu governo tutelado, mas pelo menos dos governos dos 5 generais. Bom, essa é a minha pergunta. Se alguém mais tiver alguma pergunta, fazer algum comentário, só levanta a mão, a gente faz um bloquinho, senão o Cláudio responde e as pessoas vão pensando aí se querem perguntar mais alguma coisa. Como ninguém levantou, Cláudio, você responde, e se alguém mais tiver alguma dúvida ou comentário, as pessoas se posicionam. Tá ok, Luiz. Vou tentar aqui. Essa caracterização como civil, empresarial, militar, para mim é novidade. Eu não vi ninguém falando isso ainda, não. É um negócio... E ainda tem um midiático. Midiático? Midiático eu já ouvi golpe midiático, eu já vi. Não lembro se era golpe midiático militar, mas o termo midiático eu realmente já ouvi. Mas, assim, como civil, empresarial, militar, não. Né? Eu acho que, sim, é óbvio. Eu estava numa palestra, né? Aquele debate que a gente estava fazendo dos textos revisionistas com o Renato, o Demian citou um caso que aconteceu com ele numa palestra em que o cara falava assim, mas a minha tia participou da manifestação das mães, não sei o que lá, e que teria dado vontade de perguntar, mas por que tua tia? Qual a importância da sua tia no golpe de 64? Assim, é algo assim. É óbvio que teve o golpe e a ditadura, teve apoiadores em todas as classes sociais, em todas as estruturas. Mas não é a pessoa que está, o grupo que está efetivamente, que é claro, quem controla, quem está no poder executivo, que é o poder mais importante naquele momento, que se sobrepõe aos demais, são os militares, quem está liderando.
não é isso que a gente pode utilizar para definir o regime. Não é a participação, não é o apoio eventual de membros isolados ou mesmo em pequenos grupos da sociedade civil que vão definir o caráter do golpe da ditadura. O que a gente tem que entender é justamente isso, é o sentido. Quem ganhou? Quem perdeu? Então, até do que perdeu, né, nessas visões revisionistas, eles, defendendo outro conceito que eles defendem, que eles sustentam, que é o de trabalhismo, eles falam que o golpe foi dado contra o trabalhismo. Né? O golpe foi dado contra um processo de transformação do Brasil que, de uma maneira mais até significativamente moderada, previa uma democracia um pouco mais verdadeira, ou menos desigual, né? E como eu falei, né, é um golpe é uma conspiração que tem civis e militares contra civis militares. Né? E o que vale a gente pensar é qual o sentido, né? As transformações do Estado facilitaram quem? Ajudaram quais grupos a partir daquele momento da ditadura? A gente pode citar casos individuais como Banco Bradesco, Rede Globo, Grupo Globo, na verdade, que cresceram na ditadura. A gente pode, mas a gente tem que pensar mais, eu acho que no sentido do que esses grupos, do que esses exemplos representam, né? As empreiteiras, né, que são o livro do Pedro, as transformações no Estado brasileiro a partir do ato institucional número 1 tiveram um único objetivo: adaptar as estruturas do Estado brasileiro para dar prosseguimento ao processo de acumulação capitalista burguês. É para isso que ele foi construído. É para isso que foi dado ao golpe. É para isso até que os militares saíram como saíram. O que ficou depois? Né? Ainda que a gente não possa dizer que tudo que foi feito a partir de 1º de abril de 64 estava previamente pensado até 31 de março, não, óbvio que não estava. É óbvio que não. Né? A lógica do regime, né? A própria disputa política, né? Disputa interna, muitas vezes entre os militares, ou as divergências entre frações de classe, a relação do governo com a oposição, né, que é o livro da Maria Helena Moreira Alves, né, Estado e Oposição, as divergências entre os militares, né, militares do Palácio e da Caserna, como coloca o João Roberto Martins Filho. É óbvio que a dinâmica do regime interferiu em todo o processo. Já no golpe de 64, né, a gente pensar o grupo da ESG como principal, o grupo de vanguarda entre os militares, pensar que eles não conseguiram assumir todos os postos, e em particular o posto de ministro da guerra, ministro do exército, né, que ficou com uma facção diferente das Forças Armadas, é óbvio que eles não têm controle absoluto. Mas não é porque eles não tiveram controle absoluto que não havia um plano, que não havia um projeto, que na medida do possível vai sendo posto em prática. Né? Fiz pesquisa durante um tempo, ainda tenho que retornar à ESG, na Escola Superior de Guerra. É possível pesquisar na ESG, não é um lugar dos mais difíceis de se pesquisar fontes militares, não, tá, gente? Então, eu estava lá num dia que teve uma visita, tipo uma visita à biblioteca dos alunos no curso da ESG, que tem até hoje esse curso da ESG. E eles foram com o diretor da biblioteca, eu acho, ou do diretor do curso, não sei, um general qualquer lá, que não me lembro. E ele perguntou o que eu estava pesquisando, e eu falei que estava pesquisando as transformações da ditadura após o golpe de 64, e estava tentando verificar a importância da ESG, dos debates da ESG. E ele virou para mim e falou, é isso, o PAEG, né, que é o Plano Econômico do governo Castelo Branco, ele diz, o PAEG nasceu aqui, na ESG. Eu acho que ele estava... Não foi exatamente nasceu na ESG, mas é claro que muito do que se foi discutido no PAEG nasce na ESG. Né? O Otávio Gouveia de Bulhões,
que é um dos cabeças, né, do PAESG, um dos cabeças dos ministérios econômicos do governo Castelo Branco, ele fazia palestras quase todos os anos, ou, sei lá, uma meia dúzia de vezes ao longo dos anos 50 na ditadura, levando para dentro da ESG princípios liberais, princípios econômicos de caráter liberal. Né? Ele era diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, um dos criadores. Fez parte da missão do governo brasileiro quando da formação do FMI, né? Uma perspectiva absolutamente burguesa. Então, a gente tem que entender, eu dei uma volta danada, mas tentando te responder, eu acho que é isso. Essa ideia de empresarial, civil, militar, eu acho meio... não sei se é absurda, mas uma tentativa de dar uma resposta a algo que não há nenhuma caracterização que vai conseguir ser perfeita. Então, a gente trabalha com empresarial militar, mas na ideia desse sentido. Para quem essas transformações? Quem ganhou com essas transformações efetuadas a partir de 1º de abril de 64? Acho que é o Simonsen que diz, né, que é muito bom, ele teria dito na época, né, muito bom fazer política econômica durante esses tempos, né, que é o tempo de ditadura, que obviamente ele não chamou de ditadura. Porque o que ele propunha, o governo, o executivo punha em prática, né? Se chegasse a um acordo, não dependia do jogo democrático do Congresso. Era muito fácil. Né? Então, eu acho que como o Dreyfus se apresenta, né? Quem deu o golpe, quem esteve na frente da ditadura, tem CPF, tem CNPJ, dá para a gente definir quem é. Então, a gente tem que entender qual é esse sentido. Eu trabalho com a concepção de empresarial militar, que eu acho que é que se aproxima mais do real sentido do golpe e da ditadura. Eu não usaria essa civil, empresarial, militar. O midiático também, eu acho que a mídia faz parte do grupo empresarial. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. E é óbvio que eu não tenho intenção nenhuma de dividir responsabilidade. Mesmo quando a gente admite que membros das classes mais baixas apoiaram o golpe de ditadura, em algum momento até parte da classe média teve algum tipo de benefício na ditadura, em função do milagre, por um curto período apenas. Né? Não quero dizer que eles consentiram com a ditadura, que eles foram responsáveis de jeito nenhum. Quem deu o golpe foi uma elite político-econômica da qual faziam parte civis e militares. Né? Com relação à caracterização do regime, eu vou na mesma linha. Eu não sei, eu não tenho claro se o Dreyfus tinha uma percepção clara, porque o Dreyfus não avança muito no regime, né? Ele trabalha com o governo Castelo, trabalha com o primeiro governo. Né? Então ele não vai muito além, mas eu não sei se a caracterização, se ele está exatamente preocupado em fazer uma conceituação da ditadura ou só uma apresentação descritiva naquele momento. Mas eu acho que ele apresenta elementos suficientes, e para a gente que segue a linha que ele deixou, a tradição que ele deixou, eu acho que ele ele apresenta elementos suficientes para a gente caracterizar, para a gente definir um conceito de uma ditadura empresarial militar, e caracterizar, né, tanto o golpe quanto a ditadura como sendo empresarial militar, e não só usando, mesmo que a gente utilizasse o civil militar, o que eu não acho correto, frisando que era na perspectiva do Dreyfus. Ao fazer isso, eu acho que a gente estaria dando uma definição mais correta, mais profunda em relação do sentido da ditadura, do que o NEC da UF faz ao chamar de civil militar. Então, eu acho que até por uma questão de diferenciação, para não haver confusão, que às vezes acontece em alguns trabalhos que a gente lê, né? Citar civil militar gera uma associação imediata ao grupo do NEC da UF. Então, eu acho que não é suficiente. A percepção deles eu acho que está incorreta, não dá conta, homogeneiza a sociedade. A gente não pode ver a sociedade dessa forma. Então, eu acho que ainda que o Dreyfus não tivesse essa preocupação, não tenho claro se sim ou se não,
com relação ao regime, eu acho que dá para a gente definir a partir da interpretação dele, das pistas que ele vai deixando, das chaves de leitura que ele vai proporcionando, para a gente entender a ditadura como tendo um caráter empresarial militar também. Acho que é isso. Não sei se dei conta. Para mim, eu estou satisfeito. Isso mesmo. Temos concordância profunda. Eu tentei trabalhar um pouco dessas questões também na minha tese de doutorado, do papel que o Estado tem no aparelho, os militares têm no aparelho do Estado e o papel que o aparelho do Estado tem na ordem burguesa, né, na sua reprodução. Bom... Perdão, Luiz. Então, o trabalho é interessante, que você está trabalhando num período já que vai além da ditadura, né? Sim. E antes de Bolsonaro. Antes de Temer e de Bolsonaro, antes dos militares voltarem ao centro da arena política. É interessante, muito importante por causa disso. Bom, abrimos aí para novas perguntas, se alguém tiver, nós temos ainda mais um tempinho. Então, o Leomar, mais alguém além do Leomar? Deseja fazer perguntas ou comentários? Bom, Leomar, faça aí. O Leomar é um companheiro conhecido nosso de vários trabalhos e encontros sobre história militar. Ok, está me ouvindo bem? Sim. Ok, eu estou numa região aí que oscila muito a internet. Eu estava no dispositivo e tive que mudar. Cláudio, parabéns pela exposição. Eu acho que o trabalho para verificar esse revisionismo, né? Tanto do golpe quanto da ditadura, né? É importante. Parabenizar também o Cláudio aí pela organização desse curso e cumprimentar todos que estão aqui. Eu fiz um capítulo na minha tese sobre o golpe militar e eu me deparei com a maioria desses autores que você trabalhou, né? Então, alguns autores, né, dentre eles o Jorge Ferreira e a Ângela de Castro Gomes, dizem que o golpe não foi algo que estava pronto para o é verdade, né? Mas também não... eu tenho dificuldade de compreender de que eles muitas vezes querem tentar problematizar coisas que não aconteceram, né? E a história não é a gente analisar o que poderia ter acontecido com o que não aconteceu. Nós analisamos o que de fato aconteceu. E, enfim, eu acho que eu avancei em algumas questões, mas, assim, a tua fala foi muito pertinente nesse sentido. Eu queria saber, na verdade, se você concorda, né? Ou o que você analisa, porque lendo o Rui Mauro Marini, o Jaime Osório, eu percebo que tem algumas aproximações com o Florestan Fernandes. Mas já antecipo, Cláudio, que eu não sou um leitor assíduo de Florestan Fernandes. Conheço algumas obras, mas então eu não tenho análise do conjunto do que ele escreveu. Mas eu percebo que a autocracia burguesa tem muita similaridade ao que a teoria marxista da dependência escreveu, né? Principalmente o Rui Mauro Marini, da década de 70, com o texto dele que ele escreveu no México, sobre o estado de contra-insurgência. O Jaime Osório publicou um texto, que é o Estado no Centro da Mundialização, e tem uma parte desse livro que ele vai trabalhar sobre a forma de Estado no capitalismo dependente. Então, essa relação que você abordou muito bem entre as burguesias nacionais e as burguesias estrangeiras, né, que precisa superexplorar o povo brasileiro aqui, a força de trabalho, para remeter, ficar com o lucro e uma parte do lucro remeter para as burguesias internacionais em várias formas de transferência de valor, né, seja do royalties, seja através da dívida pública, seja a deterioração do termo de conta, enfim. O Jaime Osório disse que aqui o Estado precisa demonstrar o seu caráter explicitamente autoritário. E o Rui Mauro Marini vai dizer que a ditadura foi um estado de contra-insurgência. Precisa também estar de acordo e retroalimentar essa forma capitalista, dependente, periférico do capitalismo brasileiro, né? Então, esse capitalismo dependente e periférico, segundo eles, que massa de pessoas
na miséria, né, na exploração, na subexploração, precisa também ter um Estado autocrata, ou melhor, um Estado de contra-insurgência, e aí que as Forças Armadas serão os grandes guardiões dessa forma particular de capitalismo dependente, né? Então, não sei se você tem flertado também com a teoria marxista da dependência, mas eu tenho a impressão, mas eu estou avançando nos estudos, eu não tenho ainda as minhas conclusões definitivas, né? Se essa forma dos militares agirem na América Latina, especialmente no Brasil, com a ditadura, né? Porque foi uma ditadura que demorou 21 anos, né? Foi uma ditadura de classe, evidentemente, né? Uma ditadura de classe. Só que os militares existem em vários países, em todos os países do mundo há forças armadas, mas nos países centrais, Alemanha, Inglaterra, França, há uma forma específica de cada um atuar, de cada país, há uma forma específica de cada força armada atuar em cada país particular. E aqui há uma particularidade de capitalismo, né? Então, eu queria saber de você aí se há possibilidade de fazer essa relação entre essa forma particular de capitalismo dependente, do nosso desenvolvimento ser a própria forma de subdesenvolvimento, e ter uma relação com a própria forma dos militares atuarem aqui no Brasil. Não sei se fiquei, né, se deixei claro o meu comentário. Eu acho que ficou bastante claro, Leomar, e essa sua questão é extremamente importante. Navegando em sentido contrário ao seu, tem mais leitura do Florestan do que do Rui Mauro Marini, do Teotônio dos Santos, do Jaime Osório ou de todos os outros autores da teoria da dependência, na vertente do Rui Mauro Marini, né? Porque tem outra vertente da teoria da dependência, que é a do Fernando Henrique Cardoso, né? Essa que até que eu conheço um pouquinho melhor. Mas, enfim, eu acho que há uma aproximação entre, ainda que os conceitos que eles trabalhem com relação do Florestan Fernandes e o Rui Mauro sejam conceitos diferentes, eu acho que há uma percepção geral, né? Porque é uma tentativa de entender o capitalismo e a forma como se desenvolve o capitalismo nas periferias, é essa a preocupação. Para entender o Brasil, eles estão tentando entender o capitalismo, né? E eu acho que eles chegam a conclusões próximas, né? Essa necessidade de sobre-expropriação, sobre-apropriação, de sobre-repressão, extrema repressão, e falando nos termos do Florestan, né? Esse Estado autocrático, esse Estado contra-insurgente, né, para o Rui Mauro Marini, tem esse aspecto, essa necessidade. Eu acho que nesses pontos, eu acho que há uma aproximação grande entre eles. Com relação ao papel dos militares, ou, na verdade, o que o Florestan trabalha é com o papel da burguesia, né? E aí os militares vão estar... O papel dos militares é um pouco reflexo do que as burguesias não conseguem fazer nos países periféricos, nos países de capitalismo dependente, né? O Florestan está indo um pouco mais do que o Brasil, ele está pensando os países periféricos, de uma maneira mais geral, né? O capitalismo, né? Está estudando o desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos, para poder tentar entender o golpe de 64. Então, ele vai lá no século XVIII para XIX para tentar entender a formação das burguesias e diferenciar a formação da burguesia nos países periféricos da formação da burguesia nos países centrais. Ainda que ele não se aprofunde de como se dá essa formação da burguesia nos países centrais. Mas o que ele apresenta é que a nossa burguesia, ou o que a gente pode chamar da fração da sociedade que se aburguesa ao longo do século XIX e século XX, que assume valores burgueses, ela sempre esteve intimamente ligada aos setores da antiga ordem, diferente dos países centrais. Os países centrais há uma ruptura com o antigo regime. Então, há um novo modelo, há uma série de valores próprios da burguesia que vão sendo apresentados e vão sendo vendidos para a sociedade como sendo os valores de todos, né? Uma visão de mundo burguesa
que passa a ser vista como uma visão de mundo da sociedade, das sociedades centrais. No Brasil, ele deixa até em dúvida se a gente chegou a ter, de fato, a formar uma burguesia. Mas esses setores aburguesados, eles se descolam, mas nunca rompem completamente com a antiga ordem. Eles mantêm, por um lado, eles mantêm uma série de valores da antiga ordem. Estão intimamente ligados. O processo de industrialização do Brasil, em grande parte, está ligado aos membros da oligarquia, né? Então, não há um rompimento de valores. Esses valores, eles nunca conseguem, essa burguesia, ou essa fração aburguesada da sociedade, ela nunca consegue fazer com que esses valores, que nunca são exatamente muito claros, possam ser vendidos como valores sociais, como os valores válidos para toda a sociedade. Eu acho que aí, nesse momento, é que cabe um papel diferente dos militares nos países periféricos para os militares nos países centrais. Quer dizer, pegando lá os teóricos do papel dos militares, né? Huntington, da vida, há diferenças, né? Quem trabalha com a ideia de que os militares dos países centrais são mais profissionalizados e no caso aqui do Stepan, que diz, né, os militares da América Latina, do Brasil, todas as instituições são politizadas, né, na verdade, né, não só os militares, os estudantes, tá lá. Isso seria algo um tanto incompatível com uma democracia burguesa que pressupõe um grau de ordem, um grau de estabilidade, né? Isso gera conflito, essa politização. Mas acaba que os militares conseguem ter algo que a burguesia não tem, que é esse papel universal. E talvez isso se reflita até na visão que a sociedade tem dos militares. Saiu recentemente, essa semana, uma pesquisa de como, e caiu um pouco, né, a aceitação dos militares na sociedade brasileira, mas ainda é uma instituição vista com muito bons olhos, de uma maneira geral, na sociedade. Elas conseguem uma universalização que a burguesia não consegue. Isso vem, talvez, desde o século XIX, quando se apresenta a ideia de soldado-cidadão. Os militares estão sempre se apresentando como aquele grupo capaz de resolver os problemas do país. Eu acho que isso era muito claro durante o governo Bolsonaro. A solução é apelar para os militares, como se fosse uma instituição onde não há corrupção, onde não há roubo, onde os caras são mais técnicos, mais inteligentes, e a gente vê uma série de falcatruas. A gente vê o ministro da Saúde, que era o cara bom de organizar as coisas, e o desastre que foi a nossa campanha durante a pandemia, né? A nossa atuação durante a pandemia. Então, esse papel de universalização que a burguesia nacional dos países periféricos não tem, as burguesias dos países centrais têm. Então, elas não precisariam dos militares para exercer esse papel. Eu nem chego a ponto de entrar em discussão se os militares dos países centrais não são politizados, até porque eles exercem um papel político fundamental. Se a gente pensar nas invasões que os Estados Unidos fazem lá, então eles são agentes da ordem, então eles cumprem um papel, continuam cumprindo o papel de agentes da ordem burguesa, só que não tanto internamente, mas externamente, pensando nos Estados Unidos, né? Pensando no papel que os militares dos Estados Unidos fazem, né? De preservação da ordem burguesa para fora, não para dentro. Para dentro não precisa. Para dentro a burguesia deles dá conta. No nosso caso, a nossa burguesia não dá. Pelo menos na visão do Florestan, e eu acho um pouco na visão do Dreyfus também. Aí essa necessidade de apelar para os militares. Principalmente em 64, né? Que os valores liberais estavam começando a ser vendidos para a sociedade, né? O IPES investe muito nisso.
naqueles filmetes do Jean Manzon, né? Tentar fazer. A sociedade brasileira não estava muito afeita a determinados valores liberais ainda, né? Então, esses valores não eram universalizados. Então, acho que já a ideia das Forças Armadas como a instituição que redime, a instituição que tem as chaves da nacionalidade, da defesa da nação, eu acho que isso tinha desde o século XIX. Daí esse apelo, né, muito claro, muito forte, de setores políticos e de setores sociais, claro, também, a atuação dos militares. Eu entendo que é mais ou menos por aí, mas essa é uma questão extremamente interessante que teria que aprofundar estudos. Né? Estou divagando um pouco aqui. É isso. Bom, mais alguma pergunta, gente? Perdão. Não havendo mais nenhuma pergunta, Cláudio, eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação. Acho que ajuda a gente a estimular os militares como tema de pesquisa. Como você falou, a Escola Superior de Guerra, você trabalhou lá, eu também. É um dos locais onde você tem muita coisa ainda para ser estudada, para ser pesquisada, documentos que foram desclassificados recentemente, nos últimos 10 anos, não, uns 10 anos, além dos arquivos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, uma área de temática muito, muito variada e de grande significação, especialmente essa relação entre militares e empresariado, a formação política e ideológica dos militares. Agora se fala da possibilidade de se tentar mexer nos currículos das academias militares. Esse é um vespeiro que eu estou querendo ver se algum governo vai ter disposição, força e poder político para tanto, porque é uma questão central da formação ideológica, da formação política, da formação moral desses militares, de como eles se veem dentro da sociedade, como eles veem a relação com o poder civil, como eles veem o Estado e o papel que tem que cumprir na ordem social que nós estamos. Enfim, vamos ver como essas coisas evoluem. A gente está tentando contribuir aí para esse debate. Foi um grande prazer tê-lo aqui, Cláudio. Muito obrigado por ter aceitado conosco. A todos os que estiveram conosco até este momento, um forte abraço e até o próximo encontro. Eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer grande e me coloco à disposição. Quem ficou tímido e não quis falar, se quiser entrar em contato comigo, coloquei aqui no chat o meu e-mail, mas se não conseguir copiar, pode pedir ao Luiz. O Luiz pode passar para quem quiser. Se a gente puder conversar, dialogar, se puder ajudar, será sempre um grande prazer. E obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer estar contigo. Ainda que à distância, né? Não te felicitei, senão nem te zoei, né? Porque pelo placar de domingo, né? A gente não fez passar, mas eu não podia deixar passar aqui no final. Mas isso acontece. Acontece. Acidentes de percurso. Eu não quero nem que o Vasco caia, rapaz. Eu também não quero, não. Mas assim, tá ótimo. Só lembrando a todos que duas coisas, relembrando. Quanto a certificado, é preciso que tenha sido feita a inscrição na página da ProEx UF e o nome na lista de presença aqui. As duas listas são comparadas e o sistema só vai liberar o certificado para quem estiver com seus nomes nas duas, ou seja, na inscrição e na lista de presença aqui. Em relação ao vídeo, né, ele vai demorar uns diazinhos, porque demora um pouco para o Google liberar e tal, mas ele será disponibilizado no canal do YouTube, do LAISP, no YouTube, e eu mandarei e-mail a todos vocês que participaram, informando o link de acesso ao canal. Eu acredito que no máximo uma semana estará disponível para que quem desejar possa assistir e pode usar o vídeo em sala, como aula, como material de estudo, como material de pesquisa, né? Enfim, aquela contribuição que a universidade pública tem a dar, pode dar para o debate das questões importantes desse país. Ok? No mais, muito obrigado a todos, um bom resto de semana para todos vocês, muita saúde e paz. Cláudio, Leonel, Patrícia, todo mundo aí, forte abraço, obrigado pela presença. Um abraço, gente, obrigado. Abraço, obrigado, parabéns aí. Boa, Cláudio. Até, paz, irmão.